Olá, sejam bem-vindos a mais uma história que toca a alma. Hoje quero compartilhar com vocês um conto que preparei com muito carinho. Uma narrativa sobre reencontros, palavras não ditas e o agridoce sabor da saudade. Peguem uma xícara de café, ajeitem-se confortavelmente e vamos mergulhar juntos em O Último Café. Às vezes, a vida dá voltas só para nos fazer cruzar o mesmo caminho. No momento certo, a chuva batia ritmada contra o vidro da janela daquela cafeteria antiga. O mundo lá fora era um borrão cinzento e apressado, mas ali dentro, o tempo parecia ter outra velocidade. Lucas, sentado sozinho, girava a xícara de porcelana entre os dedos, o calor subindo em uma espiral de vapor. Seus olhos estavam perdidos na paisagem molhada, mas sua mente viajava por estradas bem mais distantes, por memórias que o café quente sempre trazia de volta. O sino da porta tocou, um som familiar e delicado, quebrando o feitiço da tarde. Ele não se virou, provavelmente, mais um cliente buscando o abrigo da tempestade. Mas então, um perfume suave, que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo, flutuou até sua mesa. Ele levantou o olhar lentamente, o coração tropeçando no peito. Lá estava ela clara, com um guarda-chuva pingando ao seu lado e o cabelo ligeiramente úmido caindo sobre os ombros. Seus olhos, grandes e expressivos como ele se lembrava, encontraram os dele. Um sorriso hesitante, quase tímido, brotou em seus lábios. Achei que você tivesse ido embora para sempre. A voz dela era um sussurro, mas ecoou em Lucas mais alto que a trovoada lá fora. Ele engoliu em seco, sentindo um nó se formar na garganta. Um sorriso triste e genuíno se desenhou em seu rosto. Achei também. Mas algumas coisas não deixam a gente ir. O silêncio que se seguiu não era vazio. Pelo contrário, estava cheio de anos de ausência, de perguntas não feitas e respostas imaginadas. Clara caminhou devagar até a mesa, o som dos seus passos abafado pelo tapete gasto. Ela não pediu permissão. Apenas se sentou na cadeira em frente a ele, como se tivesse feito isso todos os dias. O clima era de uma nostalgia densa, quase palpável, como a névoa que embaçava a janela. O garçom se aproximou, mas Clara apenas balançou a cabeça, o olhar ainda fixo em Lucas Wu. Tempo parecia ter congelado naquele pequeno universo de mesas de madeira e luz amarelada. As mãos dela, pousadas sobre a mesa, tremiam levemente. As dele, ainda segurando a xícara, estavam imóveis, como se temessem quebrar aquele momento frágil. Eu pensei em você. Clara começou, a voz um pouco trêmula. Todos os dias. Lucas sentiu o peso daquela confissão. Era a mesma verdade que ele carregava, um fardo secreto que dividia suas noites. Eu também, admitiu ele, finalmente libertando as palavras. Mas o orgulho grita mais alto que a saudade. O piano, que tocava suavemente ao fundo, pareceu aumentar de volume, preenchendo o espaço entre eles com suas notas melancólicas. Era como se a música falasse que eles não conseguiam. Cada nota era uma lembrança, um passeio no parque, uma risada compartilhada, uma promessa feita sob as estrelas. Tudo estava ali, flutuando no ar, junto com o vapor do café. Ele a observava. As pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos dela contavam histórias que ele não conhecia. Histórias dos anos em que estiveram separados, e ele se perguntou quantas vezes ela também pensou nele, quantas vezes quase ligou, quantas vezes o orgulho também a venceu. O olhar dela era um livro aberto. Havia arrependimento, carinho e uma dor profunda que espelhava a dele. Eles eram dois reflexos de um mesmo amor interrompido.
Dois viajantes que se perderam um do outro no meio do caminho e agora se reencontravam em uma estação de trem abandonada, sem saber se havia um próximo destino. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio de compreensão. Não precisavam mais de palavras para explicar o passado. O passado estava estampado em seus rostos. Delicadamente, a mão de Clara se moveu sobre a mesa e tocou a dele. O contato foi elétrico, um choque de calor e familiaridade que percorreu o corpo de Lucas. Era um toque que dizia tudo. Eu sinto muito. Eu senti sua falta. Eu ainda te amo. Ele virou a mão e entrelaçou seus dedos nos dela. Um sorriso triste, mas cheio de uma aceitação dolorosa, surgiu em seus lábios. Talvez a gente tenha se amado no tempo errado, disse ele, a voz baixa, quase um segredo compartilhado apenas entre os dois. Clara olhou para as mãos unidas, depois para o rosto dele. Havia lágrimas em seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Um brilho de força e resignação tomou conta de sua expressão. Ou talvez o amor, certo, não precise de tempo. Com essa frase, que ficou suspensa no ar como uma promessa e uma despedida, ela soltou a mão dele. Levantou-se devagar. Seus olhos encontraram os de Lucas uma última vez. Um olhar longo, que tentava guardar cada detalhe, cada sentimento. E então ela se virou e caminhou em direção à porta. Lucas não a chamou. Ele sabia que não adiantaria. Aquele não era um momento para recomeços, mas para encerramentos. O sino da porta tocou novamente, um som final e melancólico. E ela se foi, engolida pela chuva e pela cidade. Ele ficou ali, olhando para a cadeira vazia, a mão ainda quente do toque dela. O café na xícara já estava frio. E foi ali, entre um gole de café frio e um silêncio que doía na alma, que Lucas entendeu. Alguns amores não acabam, só aprendem a viver na saudade. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Histórias como essa nos lembram que o amor tem muitas formas e que às vezes a memória é o único lar que nos resta. Se você gostou e se emocionou, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais contos como este. Um grande abraço e até a próxima!